Saudando do Cordeiro com a paz de Jesus Cristo, amém, amados? Amém. Glória a Deus. As crianças podem ir para a salinha, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Tem bastante gente no fundo, amado. Eu não gosto de ficar sozinho, não. Quem é sem vergonha pode vir para frente. Amém? Aleluia. Amados, abra o Santo Livro. 1 Samuel, capítulo de número 16. Glória a Deus. Vamos dar um pit stop nas mensagens acerca dos milagres de Jesus. E vamos falar um pouco aqui daquilo que o Espírito tem falado no meu coração. Nesse trecho. Glória a Jesus. Fernando, varão de Deus, bom e vivo precioso. Irmã Cida, louvado seja o nome do Senhor, Deus te abençoe. Gutenberg, Johnny, aleluia. 1 Samuel, capítulo de número 16, a partir do verso 1. 1 Samuel 16. Todos amém? Amém. Ainda alguém não achou? Podemos? Amém. Diz assim o santo e sagrado livro de Deus. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas das tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que me hás de fazer. Os dir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor, aleluia, olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido este. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos. Outra tradução fala: acabaram-se os jovens. E disse: ainda falta o menor, oh glória, ainda falta o pequenininho, aleluia. E eis que apacenta as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. Era ruivo e formoso de semblante, de boa aparência, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante
o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou para Ramá. 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa, e que será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul a seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem. Um homem que toque bem. Trazei. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. E esse aqui que eu amo, amado. E o Senhor era com ele. Louvado seja o nome do Senhor até aqui. Tenha bondade, pode se assentar no nome de Jesus. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar sobre isso, levantando o menor da casa. Amém? Levantando o menor da casa. Davi, provavelmente Davi, depois de Cristo, deve ser um dos personagens mais conhecidos das Escrituras Sagradas. Davi é muito bem reconhecido pelos judeus. Os judeus consideram Davi o maior rei que Israel teve. Davi é conhecido de eruditos, de apologetas, teólogos, padres, católicos, evangélicos, espíritas. Davi possivelmente é um dos homens mais conhecidos das Escrituras Sagrada. A história de Davi é uma história que causa muita empatia, muito relacionamento, muita troca. Porque você lê sobre a história de Davi e você vê como Deus foi trabalhando na vida de Davi. Por exemplo, um dos textos mais conhecido das Escrituras Sagradas é o Salmo de número 23, Salmo de Davi, Salmo que Davi compôs, e é um salmo mundialmente conhecido, como eu disse anteriormente, conhecido por judeu, grego, bárbaro, cita, cristãos, católicos, evangélicos, espíritos. Todo mundo conhece esse salmo. As pessoas colocam esse salmo no vidro do carro atrás, colocam em parede, nos lares. Salmo extremamente conhecido. Até as pessoas que têm dificuldade de memorizar texto sabem o Salmo 23. Quem conhece o Salmo 23? Levanta a mão. Amém? Vou contar 1, 2, 3, a gente vai falar pelo menos o versículo 1. Quando eu falar 1, 2, 3 e já, todo mundo, com a força do seu pulmão, vai falar o versículo 1. Amém? 1, 2, 3 e já. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Um texto muito amável, né? Versículo 2, quem sabe? Eu ouvi a voz de Marcelo primeiro. Marcelo, você pode me cobrar uma bala no final. Deitar me faz em vez de espaço. Então esse é Davi.
um homem conhecido, um instrumentista, um compositor, um pastor de ovelhas, um homem de gentil aspecto, sisudo em palavras, um homem instruído na guerra, forjado para a batalha, para o combate. Esse é Davi. E por causa dos pecados de Saul, Deus agora busca um rei, um novo rei para Israel. E ele fala para Samuel: Samuel, agora vá a Belém e busque a quem eu vou te falar, e esse será o rei de Israel. E Samuel está muito contristado. Interessante detalhe, Deus está procurando está procurando o quê? Um rei. E esse rei nas escrituras, após Saul, quem é? Davi. E aonde que Davi está? Aonde? No pasto. Davi está no pasto. Aleluia. Ninguém imaginaria que o próximo rei de Israel estaria no pasto. Deixa eu falar uma coisa para você. Nos lugares mais inusitados, nos lugares mais na contramão do mundo, da sociedade, vai ser de lá que Deus vai trazer aquele que Ele há de levantar para a glória do seu próprio nome. Então não se menospreze aonde você mora, a sua árvore genealógica. Não fique menosprezado se você não tem currículo, não tem patente, não tem família, não tem origem. Não se menospreze se você mora numa favela, num gueto, numa viela, num morro. Se você mora num lugar de violência, de truculência, se a sua profissão, a profissão de pastor era uma profissão de menosprezo na época de Davi, que Davi tomava conta daquilo que não era dele. E Deus, ele fala lá na frente para Samuel que esse rei não estaria na linhagem real. Possivelmente o rei tinha que ser Jonatas, mas no coração de Deus era Davi. Por isso que lá em Atos, por boca de Pedro, Deus fala: achei Davi, ó glória, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Ele está falando: o rei de Israel não está no palácio, o rei de Israel não está no sinédrio, o rei de Israel não é sacerdote, o rei de Israel não é profeta, o rei de Israel é um pastor. No lugar mais improvável, é de lá que eu vou tirar o novo rei de Israel, ó glória. É de lá. Mas o coração de Samuel está se condoendo. No capítulo número 15, diz a palavra de Deus que veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de ter posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, toda noite clamou ao Senhor. Samuel ficou com dó de Saul. Samuel ficou triste e começou a orar a Deus, porque foi Samuel que ungiu a Saul rei. E agora Deus fala para Samuel: Samuel, não será mais Saul rei de Israel. Eu o reprovei, eu me arrependo de ter posto ele rei de Israel. Por quê? Por que, Deus? Porque Saul deixou de executar a minha palavra. Perdeu o reinado. E diz a palavra que Samuel insiste com Deus em oração por causa de Saul. Ele insta com o Senhor pela madrugada, pela noite, em oração. E versículos anteriores ele fala assim: longe de mim esteja eu pecando, deixando de orar por vós. Então Samuel entendia que deixar de orar era um pecado, e agora ele tinha que orar pelo rei de Israel, porque Deus o renunciou, porque Deus não queria mais Saul como rei de Israel. E qual motivo? Porque Saul deixou de obedecer a palavra de Deus. E agora lá no capítulo 16, é esse que nós vamos pregar, diz a palavra de Deus, que Deus novamente fala com Samuel. E ele vai falar com você, ó glória. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Deixa eu te falar, se
você não romper com o velho, você não vai experimentar o novo. Se você não abandonar o antigo, aquilo que Deus rejeitou, você não vai experimentar o novo de Deus. A palavra de Deus diz, oh glória, que não se coloca, aleluia, vinho novo em odre velho. Tem gente querendo colocar coisa velha, aleluia, no odre novo. Vai se romper. Deus está falando para algumas pessoas: abandone o antigo, abandone o pecado, abandone aquilo que eu rejeito, que eu não aprovo, que você vai experimentar o novo da minha mão, e eu te colocarei no lugar de evidência, de destaque, se você ouvir e obedecer a minha voz. Aleluia. 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 Você tem que romper com o velho, amado. Você tem que romper com essas amizades que não levam você para frente. Enquanto você não romper com essas amizades que só levam você para tomar cerveja, para ir na praça, para ir no shopping. Pastor, é proibido? Não, não é proibido não. Só que você só quer se relacionar com isso. E Deus está falando: eu reprovo isso. Você está clamando a mim, você está orando a mim, você está buscando a minha presença, você está buscando a minha face, e quer que eu aprovo o seu comportamento. Enquanto você não abandonar o velho, você não vai experimentar o novo da minha mão. Abandona o velho, que eu te experimento e revelo o novo. Não quer abandonar, mano. Não quer abandonar mau costume, forma de falar, brincadeira, palhaçada. E quer experimentar o novo de Deus. Você não vai experimentar. Deus está falando: não tem como eu derramar o meu Espírito Santo em você, se o velho que habita dentro de você ainda está aí. Não tem como, vai romper. Vai romper. Você quer se dizer homem de Deus tendo o comportamento da velha criatura. Não tem como. É impossível. 1 Coríntios 15, 33 diz: não enganeis, as más companhia corrompe os bons costumes. E você quer viver o novo de Deus andando com companhia velha. Você tem que viver com companhia nova para experimentar o novo de Deus. Aleluia. E o pior, você já ouviu Deus falar e ainda está insistindo nisso. Você está insistindo nesse relacionamento que Deus já falou: rompe, é velho, é passado, é gente que não me obedece, é gente que não me serve, é gente que não me busca, é gente que não me obedece. Rompe e abandona, porque eu já rejeitei. Até quando você vai insistir nisso? Até quando? Samuel, você não está vendo que Saul me deixou, que Saul me abandonou, que Saul não me escuta, não me ouve, não me obedece, Samuel? E você está insistindo com ele. Eu já rejeitei. O salmista fala: companheiro sou de todos que temem e guardam os seus preceitos. O salmista está falando: não. Eu sou parceiro, eu sou companheiro, eu ando com companhia da gente que guarda, que teme os preceitos do Senhor. Porque aqueles que andaram comigo no passado não vão me apresentar o futuro que Deus tem para a minha vida. Pelo contrário, vão me lançar lá no mar do esquecimento. Então, com quem você está insistindo que Deus está falando? Rompe. Rompe. João fala assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha como é que era a vida de Saul. Ele fala: ó, se dissermos que temos comunhão com Ele quem? Deus, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Era a vida de Saul. Saul ainda achava que profetizava. Quando Samuel ungiu Saul, diz a palavra aqui, Saul profetizou. Saul profetizou, o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Mas agora ele começou a desobedecer e andar em trevas e falava: não, eu estou com Deus. Não, ainda sirvo o Deus de Israel. É gente que acha que é cristão, mas tem comportamento de ímpio. Deus está falando: abandona o velho que eu derramo novo. Abandona o pecado que eu derramo santidade, ó glória. Abandona a mentira que eu lanço sobre você verdade, ó glória. Abandona a corrupção que eu lanço a unção sobre a sua vida, aleluia. Abandona. Até quando? Até
Samuel, você vai ter dó dele? Até quando você vai insistir com isso? Até quando você vai ter teimosia de andar com antigas companhias do passado? Está com saudade do mundo, tá? Está com saudade do Egito? Até quando? Lembra que Faraó e seu exército ficou lá no Mar Vermelho? Até quando, amado? Quando Samuel começou a entender isso daí, ele falou, opa, Deus está falando coisa certa aqui. Então o texto sagrado diz, então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Aí ele vai dar uma ordem para Samuel, ele fala, enche o teu vaso de azeite e vem, aleluia, enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei, oh glória. Ele está falando, eu só vou derramar o meu espírito, eu só derramarei a minha presença, eu só derramarei o meu poder em você, quando você abandonar o velho. Quem é o velho? Saul. Abandona e vem, e você vai ser cheio do meu espírito, aleluia. Enche o teu vaso de azeite e vem. Só depois de encher que Deus vai te chamar. Vazio Deus não te chama. Desobediente Deus não te chama. Gente que fica recalcitrando, Deus não chama. Gente que é teimoso, Deus não chama. Gente que está ouvindo, mas não obedece, Deus não chama. E ele está falando, depois que você ser cheio do meu espírito, eu vou te dar as coordenadas, eu vou falar para onde você vai, o que você tem que fazer, com quem você deve falar, com quem você deve nutrir aliança, para onde você tem que andar, eu vou te dar a direção, eu vou te mostrar o caminho, eu vou te mostrar a verdade, eu vou te mostrar a vida. Ei, apresenta o teu vaso, que eu mostro o meu azeite, o meu espírito, e derramo sobre você, e vou mostrar a Jessé, o belemita, aleluia. O que é isso? Ele está falando da árvore genealógica de Davi. Ruth, capítulo 4, versículo 17, vai falar sobre isso. E da onde é a raiz genealógica? Jessé o belemita, de Arão, aleluia. Os sacerdotes levitas, os adoradores. Por isso que lá no Evangelho de João 4, 23 diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E ele está falando para Samuel, Saul já não me adora mais, já não me serve mais. Tem alguém lá, oh glória, tem alguém lá longe, que ninguém vê, mas eu vejo, que ninguém ouve, mas eu ouço, que ninguém vê ele pregando, mas eu já vejo, que ninguém vê ele cantando, mas eu ouço. Vai lá, aleluia. E você vai ver quem é que eu vou colocar por rei. Mas primeiro tem que ser cheio do Espírito Santo. E como que eu sou cheio do Espírito Santo, pastor? Me fala. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ter a presença de Deus. Eu quero ter o Espírito de Deus. Eu quero ser cheio da presença de Deus. O que eu faço, pastor? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, abandono o velho. Abandono o velho. Abandona as coisas antigas. O que a Bíblia diz? No Evangelho de João 8, 44. Satanás é homicida desde o princípio antigo, que não se firmou na verdade, não permaneceu na verdade. Antigo, ele está falando, saia dele, que você vai experimentar o novo da minha presença. Por isso que Efésios 5, 14 em diante fala, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ele está falando com Samuel, Saul já está morto, espiritualmente, eu tenho alguém que está vivo, espiritualmente, e me adora, em espírito e em verdade. Samuel, acorda, Samuel, desperta, sai do meio do morto, e venha para o povo de Deus, que é vivo, aleluia, que é vivo. Quando você fazer isso, Cristo vai te esclarecer. Aí olha o que Efésios diz, quer ser cheio, ele fala, portanto, vede prudentemente como você anda. Olha a sua vida, examina como é que é a sua coordenada fora daqui, fora do púlpito. Vede prudentemente
prudentemente como andeis, ele fala, não como a nércio, mas como a sábio, remindo os tempos, porque os dias são maus, pelo que não sejais insensato, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Entendei qual é a vontade do Senhor. Aí o 18, e não vos embriagueis com vinho, com a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Espírito Santo. Você pega o capítulo 5 de Efésios, do 1, versículo 1, por exemplo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, imitando a Deus. Samuel estava olhando ainda para Saul, enquanto ele queria apresentar Davi, irmão, glória. Enquanto você ficar com o olho no passado, você não vai ver o seu futuro, amado. Você está querendo olhar para Saul, Deus está querendo te apresentar Davi. Enquanto você olha para trás, você não vê o que Deus quer te apresentar lá na frente. Deus deu as coordenadas para Samuel. Eu enviar-te-ei a Jessé. Ele não sabia para onde ia. Quando ele abandonou, quando ele deixou de olhar para trás com a mulher de Ló, aí ele falou, olha só, eu enviar-te-ei a Jessé, o belemita. Porquanto dentre os teus filhos eu tenho me provido de um rei. É lá, Samuel. É lá. E é lá que você tem que chegar. Na casa de Jessé. E agora ele chega lá. E qual o próximo passo? Andar em sabedoria para viver o novo de Deus. É isso que você precisa. Um irmão que estava conosco um tempo atrás, ele falava muito disso. Irmão Mauro. Ele orava muito, falava muito sobre a sabedoria. E convivia com ele, estava com ele nas orações, via que ele falava muito sobre isso. Por sinal, hoje eu vi até a esposa dele. E essa falta de sabedoria é o que faz as pessoas tropeçarem. Inteligência espiritual. Inteligência emocional. Equilíbrio para romper com o antigo. Equilíbrio para tomar atitude, decisões corretas. Vai lá, Samuel. E vamos ver, versículo 2. Porém disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas das tuas mãos, e disse, vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e os dir-me-ás a quem eu te disser, a quem eu te disser. Então olha as coordenadas de Deus. Samuel, olha só, vai lá. Aí ele diz, como eu irei? Pois ouvindo Saul me matará. Olha o medo de Samuel de romper com o antigo. E eu sei que tem gente aqui assim, nesse estado, com medo de romper com o antigo, porque tem medo que o antigo te mate, tem medo de causar essa ruptura, porque você tem medo da consequência dessa ruptura. E Deus está falando, rompe. Mas se ele souber, vai me matar. Rompe. Aí o Senhor fala, então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz, vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Interessante, né? Porque se você olhar esse texto aqui, parece até que Deus está querendo induzir Samuel a mentir, a enganar, a ludibriar. Mas isso aqui é uma estratégia de sabedoria, de ensinamento. Isso aqui tinha na lei, amado. Deuteronômio 21. Quando um profeta, um sacerdote, ia para uma outra região e levava uma bezerra, um cordeiro, um animal para o sacrifício, era que possivelmente acontecia um homicídio lá, Deuteronômio 21. Então, quando ele chegava lá, os anciãos daquela terra falavam, é de paz a tua vinda? Por quê? Aconteceu um crime, aconteceu uma transgressão da lei. Aí ele vai falar, não, eu vim para sacrificar o Senhor. Olha a estratégia de Deus. Então Deus está dando estratégia espiritual para pessoas aqui que estão com medo de romper com o velho e precisam de inteligência espiritual para receber o novo de Deus.
E você precisa entender que você precisa sacrificar coisas antigas que estão mortas para você viver o novo do Senhor, meu amado. É disso que você precisa. Colossenses 3,16 diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando uns aos outros. Colossenses 1,9 vai falar: por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ele está falando: Samuel, se apropria da minha palavra, se apropria da minha lei, vai aonde eu estou te falando, rompe com o que eu estou te dizendo, e você lá vai experimentar o novo, o milagre, o renovo, a graça, o favor, o império, o reinado de Cristo sobre a tua vida. E aquele que você acha que vai te matar, não, ele não terá poder. Por quê? Porque você está sobre a minha mão, sobre a minha direção, sobre o meu governo, sobre o meu reinado, e operando eu. Quem impedirá? Mil cairá ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas você não será atingido. Aleluia. Não vai ser. Davi escrevia isso. Davi. Mas nosso grande problema é que a gente deixa se levar pelas aparências. E sabe por que a gente se deixa se levar pelas aparências? Por causa da imagem do antigo. Sabia disso? Pode pegar um astro, por exemplo, de relacionamento. Pega a primeira namorada de alguém e pega a última. A última se parece com a primeira. Pode pegar. Jorge está rindo, está rindo porque o diabo está se entregando, varão? Aí, não. Pode pegar. Pega a primeira namorada e a última de alguém e vê se a última não parece com a primeira. Porque do lastro antigo. Pega alguém que está em Cristo hoje e se desviou, vê se ele não voltou para o pecado antigo. E volta pior, geralmente, né? Diz a palavra. Por causa das aparências, as aparências enganam. E lembra da palavra que eu peguei aqui? Que Satanás está utilizando arma nova, a luta de Davi. É o mesmo inimigo, mas só com uma arma nova. Então, Samuel está obedecendo a Deus, ele está indo, gradativamente ele está indo, obedecendo, mas ainda há rusgas dentro dele que ele precisa romper, para ele enxergar o que Deus quer mostrar para ele. Então, versículo 4 diz: olha isso aqui, amado, pega isso aqui para você em nome de Jesus Cristo. Olha o versículo 4: fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Coisa boa é crente obediente, amado. Coisa boa é gente que ouve a palavra de Deus e obedece. Coisa ruim é ver criança teimosa que você fala a mesma coisa 200 vezes. Mas diz a palavra aqui que fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é tua vinda? E disse ele: é de paz, vim para sacrificar ao Senhor. Aí ele diz: santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé, chegou lá, e os seus filhos, e convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: olha, ele viu a Eliabe. Mas Deus já tinha falado com ele? Não. Mas ele, viu. Viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como homem, ou glória, pois o Senhor vê o que está diante dos olhos. Os homens vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Por que ele olhou Eliabe e falou: está perante o Senhor o rei de Israel? Porque a aparência de Eliabe é parecida com a de Saul. Eliabe era forte, de ombros largos,
bonito, aparência de rei, trazendo branquinho, nariz fino, né? Bonitão, mas quem que aparece de rei? Deixa eu ver aqui. Quem aqui que aparece de rei? Você, né? Rei etíope, né? Rei etíope. Quem que aparece de rei? Cris aqui tem uma aparência mais de rainha aqui, mais ou menos Cris. O homem aqui está ruim de ter aparência de rei. Nelson aqui tem aparência de rei. Aí Samuel olhou perante aqui, ó. Está aqui perante o Senhor, o rei de Israel, seu ungido. Porque na mente dele era quem? Saul. Homem alto, de ombros largos, bonito, pomposo, erudito, formado, preguiçoso também, porque está dentro de casa. E você já viu como é que as pessoas entram em relacionamento errado por causa da aparência? Casa com a menina porque é bonitinha. Casa com o menino porque ele é bonito, fortinho, né? Peitinho de pombo. Ó, bonitinho, tá de Kenny no pé. Casa com ele para você ver. Casa com ele para você ver. Ah, tá de bermudinha da Nike. Tá arrumadinho, tá de motinha, tá de carro. Cada aparência, família boa. Mora num bom bairro. O pai é digno, é rei. De boa formação. Acho só um momento, varão. Aí as pessoas olham e falam assim: vou me afeiçoar a ela, vou me afeiçoar a ele, vou criar relações com ela, vou criar relações com ele por causa da aparência, e se engana. E o português, claro, quebra a cara por causa disso, mano. Vai pela aparência, mano. E Deus, para o povo dele, não quer aparência, ele quer essência, mano. Ele quer obediência. Tem gente como Sansão, é separado desde o ventre, mas cria aliança errada, está andando com Dalila. Deus está falando: abandona isso. Abandona isso. Eu vou em português, claro, eu não posso não, eu acabo pecando. Sai disso. Você está sendo levado pelas aparências e achando que é, mas não é. Você está se afeiçoando por aquilo que você está vendo. E Deus está falando: não é isso. Não é isso. As aparências enganam. Como hoje, trazendo para o religioso denominações que parecem ser igreja, mas a palavra fala: não é igreja. Homens, terno, gravata, parecem pastores, mas não são pastores. Parecem ser homens de Deus, mas não são homens de Deus. Amor. Bota dentro da tua casa e você vai ver. A gente estava no evangelismo ontem. Tem um camarada lá que eu nunca vi na minha vida. A Juliana parou perto dele, começou a falar e falou: conheço aquele ali. Ele me apontou, falou que me conhecia. Aí sentei lá e foi falando. Luiz, eu até esqueci de falar contigo, ele falou que te conhece também. Sabe onde ele falou que te viu? Não sei se você foi lá. De repente ele se enganou. Mas aquilo que ele falou para mim, todas as pessoas, ele conhecia todas. Todas. Ele falou que te viu lá no Peru. Você já foi uma vez no Peru? Com a Curião? Ele falou que te viu lá. Ele falou: já vi esse menino lá que está pregando aí. Então diz a palavra: nem tudo que reluz é ouro. E Samuel era profeta, tá, gente? Ó, e Deus falando com ele, ó. Agora você, eu e você. A vida de oração é uma lambança, vem na igreja quando quer, vem nas orações congregacionais quando quer. Estou falando daqueles que não podem, estou falando daqueles que dá para vir, mas não vai, não vem. Lê a Bíblia de qualquer maneira, não tem uma leitura regulada de Escritura e quer que Deus revele a vontade. Vai pecar e vai cair. Vai pecar e vai cair. Vai criar aliança errada, gente. Porque está se levando pelas aparências. Olha o que Jesus falou. Mateus 7,15 em diante. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura, colhem uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem pode a árvore má dar frutos bons.
toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Por que está essa morte de mulher para tudo quanto é lado? Porque as mulheres estão se relacionando pela internet. E na internet todo mundo é bom, todo mundo é bonito, todo mundo é rico, todo mundo é legal, todo mundo é inteligente até. Todo mundo é inteligente, todo mundo tem frase bonita na internet. Nunca vi, todo mundo é erudito. Todo mundo é filósofo. Viajou o mundo todo, comeu todas as comidas, os melhores restaurantes. Todo mundo tem isso. Aí vai conquistando. Porque as pessoas são levadas pelas aparências. Leva para pregar na igreja, porque viu. Questão é o testemunho. O testemunho. Paulo chega ao ponto de falar: porque tais apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo, e não é maravilha, que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz. E não é, pois, que seus ministros transfigurem ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O próprio Satanás, se transfigura em anjo de luz. Pastor, o que o senhor quer com essa palavra? Eu quero que você desperta. Eu quero que você acorda. Eu quero que você se posicione onde Deus quer, amado. Ele falou para Samuel: ei Samuel, sai daí. Deixa de olhar para Saul, que eu vou te mostrar Davi. Deixe de olhar para o passado e olhe para o presente, que eu vou apresentar a você. Eu já estou chegando à minha conclusão. Samuel chegou lá. Com muito custo, chegou lá. Foi passando, ele viu Eliabe. É esse o rei de Israel. Chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a este. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? Acabaram-se os mancebos? Acabaram-se os seus filhos? Aí disse aqui, e disse: ainda falta o menor, o pequeno da casa. Acabou todos? Não. Tem o menor. Por que Jessé não falou de Davi imediatamente? Por que Jessé não apresentou todos os seus filhos? O próprio Jessé também foi levado pela aparência. Foi apresentando Eliabe, Abinadab, Samar, e foi apresentando a todos. E Deus falando: não é esse, 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 não é esse. Acabaram-se os jovens? Não. Ainda falta o menor. E o que ele está fazendo? Está apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, olha o que aconteceu: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou para Ramá. Aleluia. Acabou os seus jovens? A taxadora pode me acompanhar, por gentileza. Acabou os seus jovens? Não. Ainda tem o menor. E aonde ele está que não está aqui? Ele está apacentando as ovelhas. Sabe o que isso aqui falou? Comigo?
É o que Jesus disse lá no Evangelho de João. Não foi você que escolheu a mim. Foi eu que escolhi a você. Olha. E te nomeei para que vades ter fruto e vosso fruto permaneça. Não foi você que me buscou, foi eu que te busquei. Não foi você, Miguel, que quis Jesus, foi Jesus que te quis. Não foi eu que lá na lagoa busquei a Cristo, eu nunca fiz isso. Ele me buscou. Ele falou, a gente não vai sentar à mesa da comunhão enquanto ele não estiver aqui. E o que esse homem está fazendo? Ele está apacentando as ovelhas. Você sabia que você já era quem Deus queria que você fosse sem que você soubesse? Deus já sabia que você era profeta sem você saber. Deus já sabia que você era instrumentista sem você saber. Você já estava pastoreando sem saber. Você já era um pregador sem saber. Você já era quem Deus queria sem saber. Deus já tinha te eleito. Deus já tinha te escolhido. Deus só queria o momento certo para te chamar e te ungir e derramar sobre você o Espírito Santo dele, amado. É o menor da casa. É aquele que ninguém imagina. É aquele que ninguém acredita. Como Eduardo, Fernando, eles vão ser homem de Deus, como Eliseu. Como Luiz vai estar pregando a palavra. Que é o menor da casa e Deus chamou ele. Como pode Fernando ser obreiro? Porque ele é o menor da casa e Deus chamou ele. Como pode Apolo jogar sambista, jogador de futebol, Deus chamou para o diaconato? Porque Deus chamou ele. Deus chamou ele, Deus falou, não haverá comunhão enquanto eu não levantar o menor da casa. Não terá ceia enquanto o menor da casa não estiver aqui. Não terá comunhão enquanto o menor não estiver aqui. O meu espírito não virá enquanto o menor não estiver aqui. Aleluia. 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 E no lugar mais desprezível, onde ninguém dava nada por você. Você está bebendo cerveja, mano. Estava no prostíbulo. Estava indo para a prostituição, fazendo orgia com seus amigos. Você andando com essa sua colega aí, sai com um, sai com o outro. Está fazendo isso. Aí Deus olhou e falou assim: chama ela, chama ele, chama ela, chama ele, chama ela, chama ele. Chama, ele é menor, mas eu vou chamar. Ele não tem intelecto, mas eu vou chamar. Ele não tem unção, mas eu vou chamar. Ele não tem sabedoria, mas eu vou chamar. Ele não tem teologia, mas eu vou chamar. Ele não tem nada, eu vou chamar. Ele vai num lugar motivo, mas é lá que eu vou tirar ele. E vou colocar no meio dos príncipes do meu povo Israel. O que Jesus falou de João Batista? Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não apareceu alguém maior do que João Batista. Gente, olha o que Jesus falou. Entre os nascidos de mulher, ou seja, todo mundo, amor, não houve ninguém maior do que ele. Qual o milagre que João realizou? Ele está colocando Moisés, Elias, Davi, Eliseu, Oséias, Naum, Abacuque, colocando todos esses homens de Deus, esses homens poderosos, profeta Samuel, todo mundo. Ele está falando, nascido de mulher não houve ninguém maior do que ele. Aí Jesus fala assim, ó: mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aquele que é menor no reino dos céus será maior do que João. E nascido de mulher não houve ninguém maior do que ele. E por que Jesus falou isso de João, mano? Porque João, entre todos houveram homens apaixonados por Deus de maneira extrema, mano, de maneira absurda. Mas João era primo de Jesus, ele teve o espírito de falar, entenda isso, ele falou, é necessário que ele cresça
o testemunho de João. Por quê? Porque João testemunhava de Cristo, amado. João não queria glória como Sansão. João queria ver a glória do noivo para levantar o menor da casa. A ideia, sabe qual é? É que o menor hoje, humilhado, é você que está passando vale, luta, está sendo humilhado, esquecido. Está sendo esquecido, amor. Esquecido pelo seu marido, esquecido pela sua esposa, pelos seus filhos, pela igreja, esquecido, está abandonado, está esquecido. Jessé esqueceu, acabou. Ah, lembrei, tem um. Não falou nem o nome, está lá apacentando. Tem um nome. Mas a palavra é: Deus não esqueceu de você. Meu Deus, Pai. E eu sei que você está servindo a Deus de todo o coração, num lugar desprezível, isolado, abandonado. E Deus está falando: eu estou com você aí. Você está cuidando daquilo que é meu, eu estou cuidando daquilo que é seu. Não esqueça, não entenda. Entenda que eu estou cuidando de você nos mínimos detalhes. Todo mundo pode ter esquecido de você, mas não. No momento certo, humilhado, vai ser exaltado. O último será o primeiro. A glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Eu te levantarei. Você é o menor da casa. Você é o menor da casa. Você não tem consideração de ninguém. Mas Deus está falando: eu tenho por você. E eu vou te levantar. Eu vou te tirar daí, do meio desse lugar fétido. Eu vou te tirar daí. Você acha que você vai ficar aí para sempre, nessa depressão, nessa tristeza, nessa angústia, nessa escassez de recurso? Não, eu no tempo certo eu vou estender minha destra forte e vou te levantar e vou te tirar daí, amado. Eu vou te tirar daí. Quando Deus falou essa palavra no meu coração, eu comecei a pensar e falar assim. Falei: Ricardo, deixa de ser ingrato. É lícito você sair de onde você mora, é lícito. Você deve e pode buscar, faça isso. Mas entenda de onde Deus já te tirou e onde Ele te colocou. Você não era nada e nem ninguém. Eu estava vendo um testemunho, não sei se você viu, um testemunho no canal, amado, de uma mulher que mora fora do Brasil. Foi atingida por uma palavra que foi pregada aqui nesse púlpito aqui. E ela falando que estava depressiva, pesando 125 quilos, tomava psicotrópico e dormia 23 horas por dia, acordava 1 hora no dia e dormia de novo. A mulher se tornou um monstro. Eu printei o testemunho, depois eu vou ler aqui no final. E ela falou: essa palavra me trouxe vida. Esse evangelho, como fez com Lázaro, me ressuscitou. Glória. Eu estava morto e agora eu vivo. Eu não tinha esperança nem expectativa. O médico já tinha desistido de mim. Minha família não tinha esperança, nem ninguém. Mas quando eu olhei para o céu se abriu. Deus me resgatou e me levantou para a glória do seu nome. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Porque vede, irmãos, que a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, e nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Aí Ele diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus,
o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Por isso que Deus achou Davi. Porque a glória de Davi não estava no palácio, não estava no trono, não estava nas mulheres, no dinheiro, na riqueza. Tanto que ele deu mais oferta do que todos. Porque Davi não estava preso a nada, só a Deus. Só a Deus. Ele disse: Senhor, tu pode tirar o que o Senhor quiser de mim, mas eu faço uma coisa: não tire de mim o teu Espírito Santo. Quando a gente tem gente assim no nosso meio, amado, pode acontecer o que for, essa pessoa não vai negar o Senhor, amado. Quando aconteceu esse evento, que Samuel ungiu a Davi, Davi tinha entre 15 e 17 anos aproximadamente. Essa era a idade aproximada. Olha isso aqui e pega. Segundo Samuel 5:4 diz: da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar. Ele recebeu a promessa com 15 ou 17 anos. Mas com 30 ele começa a reinar, um tipo de Cristo, logicamente. Tem pessoas aqui que receberam profecias, palavras, promessas, que já se passou 1 ano, 2, 3, 4, 7, e você às vezes até esquece da promessa. Mas volte e meia o Senhor te lembra. Volte e meia o Senhor enche teu coração de esperança, de expectativa. Mas você vê o tempo passar. Mas a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito não faria, tendo falado não confirmaria. Escute, quando você menos esperar, a promessa vai acontecer. Você vai se assentar ao trono. O menor da casa, o último, o humilhado, será exaltado. No tempo certo. Vai demorar? Vai demorar. Na nossa cabeça vai demorar. Igual meu pé de laranja. Não deu fruta durante anos. Meu pé de laranja de acerola. Anos. Eu lancei a palavra tipo Jesus de maldição sobre o pé de acerola. Meu pé de laranja meteu de teimoso. Endureceu a cerviz. Peguei o facão e falei: vou tirar um cara aí, seu maldito. Comecei a depenar ele. Eu falei: não, vou tirar. Falei: se nesse ano tu não der, tu sai fora daí. Vai ocupar um espaço aqui à toa. Aí foi passando o tempo. Estou indo eu trabalhar, voltar, indo, voltando. Quando menos esperei, olhei para o pé, tinha flores. Está dando florzinha ali. Sinal que vai dar fruto. Mas a flor ainda não é o fruto. Estou eu indo, voltando, voltando. Eu me aproximo, quando eu vi, está lá um pequeno broto. Começou a brotar. Quando você for lá em casa, você vai ver o pé de laranja como é que ele está. Os galhos estão assim, ó, arriado. E quando eu olho para ele, eu lembro do encontro de mulheres que teve lá. E as mensagens que foram pregadas, e a mensagem que eu preguei, e o quebrantamento que eu encontrei naquele lugar lá, para mim foi semelhante ao pé de laranja. Vai fazer 1 ano que teve o encontro, não é isso, amigo? Setembro vai fazer 1 ano. Então tem promessas que Deus fez lá naquele lugar e fez para você há algum tempo. E você está achando que não vai se cumprir. Mas quando você menos esperar, vai ter uma flor lá. Vai ter um broto lá. E o dia vai passar, vai ter lá um fruto lá para a glória do Senhor. E quando ele começar a aparecer, você vai ficar feliz, porque você vai ver que Deus é verdadeiro. E Deus não mente. E no tempo dele, ele vai de fato cumprir a promessa que ele fez. E sabe o que aconteceu?
Estava lá o menor da casa, servindo, trabalhando, esquecido, sem nome. E o rei de Israel em guerra, o rei de Israel, Saul, perdido, louco, cheio de demônios, assenhorado do espírito mal da parte do Senhor. E ele fala para o seu servo: eu preciso de libertação, eu preciso de alívio, e eu preciso de uma música clássica para me libertar. E um dos servos falou assim: olha só, eu conheço alguém. Conhece? Quem é? É Davi, filho de Jessé, o belemita. Ah, é? Manda trazer. Olha. Aí o que a Bíblia diz? Olha que interessante, ó. Quando ele ungiu a Davi, diz a palavra do Senhor, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assenhorava o espírito mal da parte do Senhor. Então os criados de Saul me disseram: eis que agora o espírito mal da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor, meus servos que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mal da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul a seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem. Ele não queria só que tocasse, mas que tocasse bem. Por isso que para Deus, amado, não pode ser mais ou menos, tem que ser o melhor. Ah, vou cantar assim. Não, tem que cantar da melhor forma, tem que tocar da melhor forma, pregar da melhor forma. É o melhor para o Senhor. Um homem que saiba tocar bem. E trazei-me. Então responderam os dois jovens. O jovem disse: eis que tenho visto o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e mais, é valente, é animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, gentil presença, e o Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me a Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e o outro de vinho, e um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul, esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de arma. Logo isso aqui, capítulo 17, ele derruba o filisteu. A família já é isenta de impostos. Davi se casa com uma das filhas de Saul. Saul tem inveja de Davi, começa a perseguir, mas o texto falou que Davi amava Saul. A despeito da ruptura que você tem que fazer, isso não significa que você vai ter que deixar de amar. O amor é a essência de tudo, amado. Se não tiver amor, nada vale, diz a palavra. E por que Davi foi colocado nesse lugar? Porque Davi amava a Deus de todo o coração, amado. Por que Davi chegou onde chegou? Porque Davi já estava preparado para ser quem Deus queria que ele fosse. Quando Saul falou: preciso de alguém que toque bem, Davi tocava bem. Quando Deus precisar de alguém que pregue bem, já vai ter alguém que pregue bem. Quando Deus quiser alguém que cante bem, já vai ter alguém que cante bem. Ele só vai mandar chamar. Ele vai colocar no lugar de destaque, de evidência. Mas essa pessoa nunca buscou isso. Nunca buscou isso. Eu nunca quis microfone, nunca quis canal, nunca quis nada. Mas Deus, ele vai tirando, vai colocando, vai exaltando, vai pondo e fazendo. Pastor, qual eu entendo dessa palavra? Para dizer para você que por mais que você possa achar que está esquecido, Deus está fazendo por você aquilo que você acha que Ele não está fazendo. E vai te colocar onde você acha que não é lugar para você, mas é. Porque você já estava preparado para aquilo. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Eu quero ler aqui o testemunho dessa mulher, rapidamente, dessa irmã.
Arlete do Rócio Zacarias. Estou ouvindo a tua mensagem, irmão Jorge. O Senhor Jesus Cristo tem feito grandes milagres na minha vida e família. Há 30 anos atrás, eu ainda não tinha entregado a minha vida ao Senhor Jesus Cristo e entrei em uma grande depressão, passando a tomar 10 psicotrópicos de tarja preta, e eu dormia 23 horas por dia. Um dia, acordei, me olhei no espelho e me assustei com o que vi. Estava pesando 125 quilos, toda inchada, e falei com o médico que eu não queria, que eu queria parar de tomar os psicotrópicos. Mas ele disse que a minha vida era vegetativa. Eu sempre acreditei em Deus, então clamei a sua ajuda com a orientação do Espírito Santo e consegui sair dessa situação. Eu era católica e não conhecia a palavra de Deus e vivia, eu acho que ela quis escrever surtando, né? Mas aqui é surfando no pecado. E no ano de 2002 tive um encontro com Jesus e a minha vida mudou. Hoje eu não cometo os pecados horrorosos que cometia, porém ainda caio me perdendo de tempo em tempo em redes sociais. Vivo fora do Brasil e em 2015 tive 2 infartos. Fiquei 18 dias no UTI. Os médicos falaram para minha filha que eu não sairia viva de lá. E aqui estou eu. Eu senti a morte rodeando a minha cama, mas clamei ao Senhor que fizesse a sua vontade. Há 1 ano, tive 2. Eu não conheço isso aqui, quem é da área da ciência, talvez saiba. Ictus. O médico fez uma tomografia e disse que um lado do meu cérebro tem uma mancha branca e que eu iria perder os movimentos do lado direito. Eu não acreditei na palavra do médico. Fiz a reabilitação e estou normal para a glória do Senhor. Meu coração só funciona 20%. Estou débil, mas estou em pé, podendo tomar banho sozinha, preparando algo para comer, etc. Enfim, o Senhor Jesus Cristo tem feito grandes milagres na minha vida. Conto isso para testemunho para outras pessoas. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente será. Que o Deus os abençoe. Considero um membro desta igreja e quero um dia estar com vocês na eternidade. Por várias vezes o médico já tinha dado o veredito final, depressiva, com problema cerebral. E o médico falou, ela não sai do UTI viva. Ela falou, eu não recebo essa palavra. Ela se apegou com o Senhor tirou ela de lá. Libertou ela do catolicismo, tirou as enfermidades, tirou o diagnóstico da medicina e colocou essa mulher de pé. A menor da casa, pequenininha, que ninguém via. E Deus tocou.